Ela chegou como quem carrega o mundo nos ombros, mas tenta não deixar transparecer. A porta da escola rangeu devagar quando Luciana a empurrou, segurando com uma mão a pequena Ana no colo e com a outra o braço do filho Pedro, de 7 anos. A mochila dele já não fechava direito, com o zíper torto e alguns cadernos escapando pelas bordas. O dela, pendurada em um dos ombros, tinha um rasgo antigo costurado à mão e manchas que o tempo se recusava a apagar. Os pés de Ana estavam enfaixados com fita adesiva improvisada nas sandálias. Pedro, em silêncio, olhava ao redor tentando decifrar aquele novo lugar. Luciana não dizia nada, mas seu rosto carregava uma exaustão que palavras não conseguiam esconder. Na recepção da escola, o ambiente era iluminado por luz fria e olhares mais frios ainda. "Nome da mãe?" perguntou uma atendente, sem sequer levantar os olhos da prancheta. Luciana Maria. Mais uma dessas aí." "Ah", sussurrou uma das funcionárias ao fundo, julgando sem sequer conhecer. Ninguém perguntou de onde ela vinha. Ninguém perguntou por que os olhos dela estavam tão fundos ou por que a menina parecia cansada antes mesmo de começar o dia. Naquela cidade nova, Luciana era apenas mais um vulto invisível na pressa alheia. Ela saiu da secretaria com os filhos matriculados e a alma encolhida. Do lado de fora, o sol era forte, mas o vento carregava uma solidão gelada. Caminharam para casa, ou melhor, para o pequeno cômodo alugado no fundo de uma pensão, em silêncio, como se um passo em falso pudesse quebrar o pouco que ainda restava inteiro. A cidade nova tinha cheiro de incerteza, e Luciana sabia. Sobreviver ali seria mais difícil do que imaginava. Os dias começaram a se repetir, como se o tempo tivesse entrado em um ciclo que só mudava o número do calendário. Luciana levantava antes do sol. Às 3 da manhã, já estava no ponto de ônibus, com os olhos ardendo de sono e o corpo pedindo trégua. Trabalhava limpando os banheiros de um posto de rodoviária. Um lugar úmido, silencioso e frio, como se o mundo ali tivesse parado. Calçava os tênis furados, forrados por dentro, com sacolas plásticas para não molhar os pés. Levava um rádio antigo dentro do balde de limpeza. Um companheiro fiel que tocava baixinho músicas que um dia ela ouvia com a mãe enquanto lavavam roupas no quintal. Às vezes, uma canção mais antiga fazia um nó subir pela garganta, mas ela respirava fundo e continuava esfregando o chão como quem varre os próprios pensamentos. Na volta, passava em 1 ou 2 casas para faxinar. Algumas donas a tratavam como se ela nem tivesse nome. "Coloca a água para ferver. Não esquece de limpar embaixo da cama." "Não se demora, hein?" Luciana respondia com um sorriso leve, quase imperceptível. Sabia que ser invisível doía, mas discutir doía mais. À tarde, corria para buscar os filhos na escola. Pedro saía sempre calado, com os olhos baixos. Ana, que era mais nova, ainda mantinha alguma alegria. Falava de desenhos, de borboletas, de nuvens engraçadas. Mas Luciana sentia que, cedo ou tarde, o peso também cairia sobre ela. As outras mães desviavam quando Luciana passava. Trocaram de calçada 1, 2, 3 vezes, até que ela entendeu o recado. Não era bem-vinda. No pátio da escola, onde os pais conversavam e riam, Luciana era como o vento, passava entre eles sem ser notada. E então vieram as críticas. Certa vez, durante uma reunião, uma professora olhou diretamente para ela e disse: "Seu Pedro não consegue escrever o próprio nome direito, dona Luciana. Educação começa em casa." Foi como um tapa diante de todos. Luciana apenas abaixou os olhos, segurou forte a mão do filho e engoliu o choro. Explicar o quê? Que ela fazia turnos dobrados e ainda tentava estudar com ele à noite? Que lia as tarefas com o rosto encostado na mesa, tentando não dormir? Não havia espaço para explicações, só para julgamentos. E assim, dia após dia, ela voltava para casa com os olhos secos, mas o peito molhado por dentro.
Se havia dor, ela não mostrava. Se havia medo, ela guardava. Luciana aprendeu a se calar, mas dentro dela algo crescia, silencioso, firme, pronto para florescer, ainda que ninguém estivesse olhando. Pedro chegou em casa com os olhos vermelhos e o rosto suado, mesmo sendo uma tarde fria. Luciana o viu entrar cabisbaixo, com passos miúdos, arrastando a mochila pelo chão. "O que foi, filho?" Ele não respondeu. Sentou-se na cozinha e ficou em silêncio por alguns segundos, como se ainda reunisse coragem. Então tirou o caderno da mochila, ou melhor, o que restava dele. As folhas estavam rasgadas, sujas, algumas ainda com o grampo preso, outras soltas, espalhadas como se tivessem sido jogadas no chão. "Um menino rasgou tudo. Disse que meu caderno é de pobre e que eu sou burro." Luciana congelou por um instante. O que se faz quando machucam seu filho, não com tapas, mas com palavras? Ela se ajoelhou no chão ao lado dele, sem dizer nada no início. Pegou o caderno com cuidado, como se fosse feito de vidro, e puxou uma fita adesiva da gaveta. Começou a colar, folha por folha, com os dedos trêmulos. Pedro observava, em silêncio. Luciana sabia que ele esperava alguma resposta, alguma explicação, e então falou com calma. "Burro é quem precisa diminuir o outro para se sentir grande, filho. Você não é isso, você é luz, e luz incomoda quem vive na escuridão." Pedro não respondeu, apenas encostou a cabeça no ombro da mãe. E ali, no chão da cozinha, com o rádio chiando ao fundo e o vento frio entrando pela janela sem vidro, Luciana colava mais do que papel. Ela colava a autoestima de uma criança que o mundo já tentava quebrar. Colava os pedaços de dignidade que arrancaram dele sem nem pedir licença. Colava, sem perceber, a própria força, costurada entre as dores, entre os silêncios, entre as madrugadas. Quando terminaram, Pedro sorriu fraco e disse: "Ainda dá para usar, né?" Luciana respondeu: "Dá, sim. E um dia vão ver que o que você carrega nesse caderno vale mais do que qualquer capa bonita." Naquela noite, ela demorou a dormir. Mas quando o sono finalmente chegou, veio com um suspiro. Porque mesmo em meio ao caos, ela sabia, não era o fim. Era só mais uma página colada com amor. O sábado amanheceu cinza e úmido. A chuva fina parecia não querer cessar, como se o céu chorasse baixinho o mesmo lamento que Luciana guardava no peito. Ela recebeu uma ligação cedo, enquanto ainda arrumava a cozinha. Uma senhora, de voz calma, contratava seus serviços para uma faxina em uma casa no centro da cidade. Luciana hesitou. O dinheiro não cobriria muito, mas qualquer valor contava. E, no fundo, ela estava cansada de ser ignorada, tratada como invisível. Talvez aquela ligação fosse só mais uma. Talvez não. Saiu com o guarda-chuva torto, as sacolas plásticas dentro do tênis e um cobertor velho embrulhado para proteger os produtos de limpeza. Chegando lá, a porta se abriu devagar. E pela primeira vez em muito tempo, ela viu um olhar diferente. A senhora era idosa, com os cabelos bem penteados e um lenço no pescoço. Mas o que chamava a atenção não era sua aparência, e sim o modo como olhou Luciana. Não havia julgamento, havia curiosidade e gentileza. "Entre, minha filha, fique à vontade." Luciana agradeceu com um aceno tímido e começou a trabalhar. Limpou com cuidado, varreu cada canto com dedicação. E mesmo sem saber porquê, queria fazer o melhor possível. Enquanto ela passava o pano na varanda, ouviu a senhora dizer: "Você tem mãos firmes, mas o olhar cansado. Há quanto tempo não descansa de verdade?" Luciana engoliu em seco. Aquela pergunta não era sobre horas de sono. Era sobre vida. Ela apenas sorriu, baixando os olhos. Quando terminou, recolheu suas coisas e agradeceu. Estava pronta para receber o valor combinado e ir embora. Mas, ao invés disso, a senhora entregou a ela um envelope. "Aqui está, e um pouco mais.
Compre algo bom para os seus filhos. Luciana recusou, sem jeito. A senhora já pagou o justo. Mas a idosa insistiu, tocando de leve sua mão. Às vezes, a gente precisa aprender a receber também. Bondade também se ensina, e você ensina mais do que imagina. Luciana saiu de lá com as mãos molhadas pela chuva e os olhos molhados por dentro. Aquele gesto, simples, quase silencioso, foi como uma brisa depois de meses em tempestade. Talvez o mundo não estivesse todo perdido. Talvez ainda existissem olhos que enxergassem além do uniforme manchado e corações que ouvissem, mesmo no silêncio. 2 semanas depois daquela faxina, Luciana estava lavando roupas à mão nos fundos da pensão quando o celular tocou. Era um número desconhecido. Ela quase não atendeu. Os números que não conhece geralmente são cobranças ou engano. Alô? Dona Luciana, aqui é Renata, filha da dona Irene. Minha mãe comentou muito sobre a senhora. Luciana ficou em silêncio por um instante, tentando lembrar. E então veio a imagem da senhora educada, da casa cheirosa e do olhar gentil. Claro, sim. Boa tarde. Olha, eu sou diretora de uma escola comunitária aqui da cidade. E minha mãe falou tanto da senhora, da sua história, do seu jeito de cuidar das coisas, que pensamos em te chamar para conversar. Pode ser? Luciana franziu a testa. Não era comum receber convites assim. Parecia bom demais para ser verdade. Me desculpe, mas... Conversar sobre o quê? Temos uma vaga de auxiliar de serviços, mas dependendo do seu perfil, talvez até algo maior. A senhora poderia vir conhecer a escola? Luciana ainda achava que era algum tipo de engano ou uma brincadeira, mas algo na voz daquela mulher era sincero. E ela, cansada de tanta porta fechada, resolveu tentar. Na manhã seguinte, vestiu a melhor roupa que tinha. Uma blusa lilás, já desbotada, uma calça simples e o mesmo tênis de sempre, agora sem fita. Prendeu o cabelo com cuidado e pediu que os filhos se comportassem na escola antiga, onde ainda eram vistos como estranhos. Chegando ao novo colégio, tudo parecia diferente. Não só o prédio, simples mas alegre, mas as pessoas. O olhar dos funcionários era leve. O tom das vozes era outro. Havia algo ali que Luciana não sentia fazia tempo. Respeito. Foi recebida por Renata, que ofereceu um café e um sorriso. Conversaram por mais de meia hora. Luciana contou parte da sua trajetória. Não tudo, apenas o suficiente para que entendessem de onde vinha. No fim, Renata disse: "A gente precisa de gente como você aqui. Pode começar semana que vem?" Luciana demorou a responder. Estava tão acostumada com o não que o sim parecia mentira. Mas era real. Naquela noite, ao chegar em casa, ela entregou 2 pacotes para os filhos. Pedro desembrulhou e ficou em choque. Era um tênis novo. Ana, com os olhos arregalados, fez o mesmo. "Mãe, é nosso!" Luciana assentiu, segurando as lágrimas. "Agora vocês vão poder pisar firme, onde quiserem." E pela primeira vez em muito tempo, a casa silenciosa se encheu de risos, não por causa do tênis, mas pelo que ele representava, um novo começo. Luciana começava, enfim, a respirar fora da superfície. O novo trabalho lhe dava não apenas um salário fixo, mas também algo que há muito lhe havia sido tirado: dignidade. No colégio comunitário, ela era chamada pelo nome. As crianças a respeitavam, os professores a cumprimentavam, a diretora a escutava. Luciana, que antes era sombra nos corredores, agora era presença. Mas a vida nem sempre caminha em linha reta. Pedro ainda estudava na escola antiga, onde tudo começou. E lá, os olhares não haviam mudado. As mães ainda viravam o rosto. Os cochichos ainda vinham como vento cortante nas costas. Foi em uma tarde abafada, na fila da cantina, que o passado a alcançou com força. Enquanto esperava Pedro sair da sala, ouviu alta e claramente:
Tem gente que sabe mesmo se fazer de coitada. Era a mesma mãe de antes, a mesma que riu do bolo de fubá, que evitava cruzar olhares. Luciana olhou na direção da voz, mas, dessa vez, não abaixou os olhos. Apenas sorriu. Um sorriso leve, triste, mas firme. Não doía menos. Mas agora doía diferente. Ela tinha onde cair em pé, tinha trabalho, tinha comida na mesa, tinha filhos de cabeça erguida. Naquela noite, já em casa, Pedro perguntou: "Mãe, por que as pessoas ainda olham pra gente daquele jeito?" Luciana pensou por um momento antes de responder. Porque elas ainda não entenderam que a gente não está mais no chão. E quando alguém que foi pisado começa a se levantar, incomoda. Pedro ficou em silêncio, refletindo. E ali naquela conversa curta, Luciana teve certeza. A batalha ainda não havia terminado, mas agora ela não lutava sozinha. A força que tentaram apagar nela, de tantas formas, agora brilhava nos olhos do filho. E isso não tinha mais volta. O semestre se aproximava do fim e, com ele, a escola organizava uma apresentação especial. O tema, Famílias que Inspiram. Seria uma noite de celebração, com teatro, músicas e homenagens. Cada turma prepararia algo simbólico, representando histórias reais de superação e amor. Luciana, mesmo sem saber direito como, foi convidada pela coordenadora para ajudar nos bastidores. "Dona Luciana, a senhora sempre ajuda com tanta dedicação. A gente pensou que seria lindo se fizesse parte da equipe de apoio no evento." Ela hesitou. "Eu? Ajudar num evento desses?" "Sim, as crianças adoram a senhora. E tem muita mãe por aí que precisa ver o que é uma mulher de verdade." Luciana sorriu, tímida, e aceitou. Passou os dias seguintes ajudando a organizar os figurinos, costurando adereços com linhas coloridas, passando roupas com cuidado, mesmo depois de longas horas no trabalho. Na noite da apresentação, o auditório estava lotado. Pais bem vestidos tiravam fotos, mães perfumadas ajeitavam os filhos nas cadeiras, vozes baixas se misturavam ao som ambiente de expectativa. Luciana ficou nos bastidores, como sempre fez na vida, nos cantos, nos silêncios. Histórias foram sendo encenadas. Um pai caminhoneiro que enfrentava a estrada para sustentar os filhos. Uma avó que criava sozinha 4 netos. Uma mãe cadeirante que ensinou a filha a dançar. Cada cena arrancava lágrimas e aplausos. E então, foi a vez da turma de Pedro. As crianças entraram enfileiradas. Seguiam o roteiro da encenação. Pedro desviou. Olhou para a plateia, para os professores e falou: "Eu quero contar uma coisa diferente." Um silêncio estranho se espalhou. A professora tentou chamá-lo de volta, mas ele continuou com a voz firme: "Eu quero falar da minha mãe." Luciana paralisou atrás da cortina. Um frio subiu pelas costas. "Ela não é famosa. Eu fui chamado de burro, mas nunca me deixou acreditar nisso." A plateia ficou imóvel. "A minha mãe é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela é tudo que eu quero ser quando crescer." Luciana levou a mão à boca. As lágrimas caíam sem controle. Ana, no colo da coordenadora, sorria sem entender tudo, mas feliz ao ver o irmão brilhar. Aplausos. Longos, de pé. Pais e mães que antes a evitavam, agora a olhavam com olhos cheios de água. A diretora, emocionada, pegou o microfone. "Dona Luciana, por favor, venha até o palco." Ela hesitou. Não sabia se podia, se devia, mas os olhares não eram mais os mesmos. Ana correu até ela. Pedro a esperava com um sorriso que misturava orgulho e ternura. "É a minha mãe." Aplausos. De novo, e mais fortes. Não pela roupa, nem pela aparência, mas pela história, pela força, pelo amor. Luciana não disse nada. Não conseguia, mas naquele silêncio havia tudo. No dia seguinte, o caminho até a escola foi diferente. Luciana sentia que havia algo novo no ar.
como se as pedras do caminho estivessem um pouco menos pesadas. Ao chegar no portão, algo inédito aconteceu. Uma das mães se aproximou. Dona Luciana, seu filho é incrível. E você também. Ontem você ensinou muita coisa pra gente. Obrigada. Luciana apenas sorriu. Não de vaidade, mas de paz. Outras vieram, uma a uma. Aquela mesma que meses antes riu do bolo de fubá, agora estendia a mão. É que por dentro, aquele momento curava feridas que ninguém via. Em casa, Pedro estava inquieto. Correu até a cozinha, pegou uma folha branca e um punhado de lápis de cor. Desenhou por alguns minutos com concentração e carinho. E perdidos no terminal. Ela se aproximou devagar. Leu com os olhos marejados. Minha mãe fez o impossível. As letras estavam tortas, mas cada curva dizia mais do que qualquer poema. Luciana se ajoelhou, puxou o filho para perto e abraçou forte. Não era sobre ser reconhecida em público. Não era sobre aplausos, perdões ou tapinhas nas costas. Era sobre ter resistido quando tudo dizia que ela não conseguiria. Era sobre ter protegido os filhos com unhas e alma. Era sobre seguir em frente, mesmo quando o mundo parecia torcer contra. Naquela noite, ela sentou na cama, apagou a luz e olhou o teto escuro. Talvez você também conheça uma mãe como a Luciana. Ou talvez você seja essa mãe. Aquela que enfrenta o mundo com um sorriso cansado, mas nunca desiste. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você acredita que histórias assim merecem ser contadas, se inscreva no canal Todo Mundo Tem Uma História.